Também queria aprofundar um pouquinho sobre o método. O método, vamos dizer assim, não fui eu que criei. Talvez existam outras pessoas que falem de algo semelhante. Talvez tenha pessoas que falem algo melhor, algo mais refinado, elaborado ou algo mais simples. Eu tento simplificar o máximo possível. Essa é a minha base da minha filosofia. Quanto mais simples, mais fácil de compreender. Mas também não pode ser tão simples a ponto de ser muito reducionista, né? A ponto de ser muito simplório. Não é nesse caminho. Então, também não gosto de falar que é meu, porque eu posso ter tido influências que eu nem sei. Não gosto de dizer que... Enfim. Mas é a maneira que eu organizei as palavras e é a maneira que eu entendo que é a base pra gente, primeiro, unir. Segundo, colaborar pra gente conseguir conversar um com os outros. Também para ser prático. Enfim, para a gente conseguir agir, para sair do campo das ideias. Então, eu acho que é aplicável, é escalável, é aplicável em situações muito micro, quanto em situações macro, poucas pessoas, muitas pessoas, sozinho, problemas simples, problemas complexos. E de certa maneira é isso que eu venho trabalhando também. Então, talvez não tenha colocado palavras quando eu faço com as pessoas, mas todo conflito que eu vou resolver, eu tenho aplicado isso. Então, para mim tem sido muito claro. Tem muito claro que tem surtido efeito. Ainda não... O efeito, eu tô falando de efeito, mas não tô dizendo que eu fiz grandes coisas. Não, porque ainda não consegui aplicar, tipo, não tive essa intenção. E a intenção é a palavra de ouro. Eu vou repetir isso várias vezes. É tudo sobre intenção. Qual a intenção a gente coloca ou qual a intenção a gente quer alcançar. Então, tá, eu já falei no vídeo anterior, mas vou retomar aqui. Espero conseguir terminar tudo nesse vídeo. Também não pretendo dar muitas voltas. Mas o primeiro passo do método é estabelecer bases. Então, não tem como a gente discutir se um está falando em uma língua e outro está falando em outra. Se um está se referindo a um período do tempo e outro está se referindo a outro período do tempo. Se um está se referindo a um problema e outro a outro problema. Então, estabelecer bases é garantir que a gente está falando a mesma língua. Garantir que a gente está se referindo às mesmas coisas. E é importante ter um entendimento aqui que existem camadas. Eu vou precisar aprofundar essa questão das camadas em outros vídeos. Mas existem camadas da nossa percepção da realidade. Então eu estou sentado aqui debaixo de uma árvore. O que isso representa? Tipo, depende. Na camada mais material, significa que eu estou sentado debaixo de uma árvore. Isso é meio óbvio. Em uma camada mais abstrata, significa que eu estou tendo tempo para conseguir refletir. Ou que significa que eu estou em um ambiente agradável. Então eu falei, estou debaixo de uma árvore. Mas você pode já absorver que eu estou em um lugar agradável. Isso acontece. Esse é o poder da vida. É isso que a gente precisa entender. Que quando eu falo, ei, não sei o que, meu tom de voz já está informando coisas. E a gente não pode negar isso. As palavras são só detalhes. O que é falado sem palavras são muitas coisas e muitas vezes a gente nem percebe. Então é isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar que
Sim, todo contexto importa. Sim, existem coisas que excedem nossa capacidade racional de transformação de linguagem, palavras, verbos, verbalizar, né? Então, a vida excede, a natureza não tem palavras. E tudo se encaixa. Tudo tem harmonia. Estou dizendo que ela tem seu jeito. Assim como nós, humanos, que utiliza da palavra, nós temos nosso jeito também. E essa é a maneira que a gente vai utilizar a palavra para entrar no jeito. Entrar no ritmo de maior harmonia. Então, é isso. A gente tem que entender as limitações da verbalização. A gente tem que entender que o fato que é a vida sem a verbalização. A gente tem que entender que tudo possui mais camadas. E é preciso aprofundar isso. Mas talvez a mensagem agora é, o primeiro passo é estabelecer bases. Qual camada a gente está se referindo? Quando você fala, não ande por aqui, você está falando para não andar por aqui porque você não quer que eu machuque meu pé, você não quer que eu suje a casa quando eu retornar, você não quer que eu descubra o que tem lá. Qual é as limitações? Qual é a sua preocupação? Você acha que está de noite, eu posso me perder? Qual é a limitação? Qual é a origem da sua fala? Qual é a motivação da sua palavra? Então, e a gente aprender isso vai ser dos dois lados. Tanto para eu falar, em vez de falar, não vá por aí e falar, olhe, eu gosto, quando você voltar para casa, tenha cuidado de sujar o pé, não sujar o pé. De não sujar a casa com o pé sujo. Então, eu tive muita clareza na intenção de por que eu falei. Isso muda as palavras, isso diminui interpretações, diminui ambiguidades. Então, quando a gente aprende, tem essa visão de estabelecer base, a gente muda nossas palavras de falar. Às vezes a gente nem fala, a gente apenas observa. E esse é um trabalho, é trabalhoso, porque é natural pra gente fazer. Ah, fala isso, faz isso, faz aquilo. Ah, isso, não sei o que, tipo, a gente fala demais. Só que qual é a intenção de cada palavra da gente? Por que a gente quer nos manifestar? Qual é o impacto disso? É só porque a gente não gosta do silêncio? É só porque a gente quer se conectar com a outra pessoa e a gente inventa um assunto, inventa alguma coisa para falar para não ficar em silêncio? Tem muita coisa para ser trabalhada aqui, então não é fácil estabelecer bases. Tipo, isso começa na primeira pessoa que fala, depois passa para também avança no quando você escuta, você pergunta, em vez de assumir, tipo a pessoa falou, não vá por aqui. Tá, eu não entendi porque ela falou que não vá por aqui. Então eu posso ficar com raiva, nada a ver, ela falou não vá por aqui. Eu posso perguntar, por quê? Por que não vai por aqui? E eu já começo a brigar também com um tom de voz já reclamando. Ou eu posso, deixa eu ver se eu entendi. Você está se preocupada com que eu me perca? Você está preocupada ou você está preocupada que eu volte com o pé sujo? Porque se for esse o problema, não se preocupe que eu vou lavar o pé, ou então eu te escuto e eu não vou por aqui, então. Então, de quem recebe também muda. Mas o terceiro e mais importante é quando na relação, né? Então, os dois querem estabelecer bases. Então, tanto eu falo com cuidado, quanto a pessoa recebe com cuidado, e a gente chega num acordo. Então, existe a prática, né, conversação não violenta, que ela é incrível. E eu acho que ela é uma base para... Pois é uma base para a gente construir esse novo mundo. Utilizar dela, uma base muito boa. Que é, em vez de falar o que você fez isso, é falar eu me sinto assim quando eu acho que você faz isso.
Tipo, é partir das minhas percepções, partir da limitação da minha percepção, do meu ponto de vista, tomar isso como base e partir também dos meus sentimentos, porque em vez de afirmar, ser assertivo, é entender, eu me sinto assim, ou então, eu não gostaria de ter que limpar de novo, ou eu gosto muito de quando ele está tão limpinho aqui, gostaria de preservar, ou gostaria que a gente tivesse mais tempo juntos para fazer outras coisas, em vez de estar aqui limpando novamente, ou a gente está convivendo em um ambiente que não está tão limpo. Enfim, não importa. Acho que deu para entender o exemplo de que quando os dois mais importantes, né, além de você falar e além de ter intenção de receber, é ter a capacidade de articular e chegar em um acordo juntos. Essa é a parte mais importante de estabelecer bases. Então a gente tem clareza do que a gente está falando. A gente tem clareza do problema que a gente está enfrentando. Então, dei alguns exemplos aqui que são um pouco, de certa maneira, numa escala estaria mais perto do simples. E quando a gente for falar de problemas complexos, problemas políticos, problemas que envolvem várias pessoas, comunidades, ou grupos, instituições, empresas, eu entendo que é válido. Eu posso trazer exemplos aqui, talvez se vocês pedirem a gente elabora isso em um outro vídeo. Traz um exemplo, vocês podem trazer problemas e como é que a gente poderia estabelecer base sobre isso. Eu acho que esse vídeo já ficou longo o suficiente, então a gente continua no próximo, tá ok? Por favor, deem feedbacks, façam perguntas, façam comentários, mandem para outras pessoas. Então, esse é o primeiro passo, estabelecer bases. Eu já fiz uma introdução em um vídeo anterior. Os próximos são aceitar a realidade, criação, ideação, imaginar novas realidades. E o quarto é começar pequeno, ser prático, planejar, começar, fazer. Então, nos próximos vídeos vou elaborar. Agradeço aí, até mais.